Bom dia, gente. Bom dia, prof. Como está? Tudo bem, Elisa? Como é que tá você? Tô bem. Tô com medo, tô aguardando essa nota. Porque, né? Tá tranquilo. E o Você senhor como está? sempre presente. Estou melhor. Tive uma virosezinha aí, mas estou melhor. Tô bem, Que bom. graças a Deus. Tô Tá meio... tendo a quarta dose de reforço, né? Agora? Como Eu é? vi assim por cima. Eu acho que tá tendo uma quarta dose, né? Vou ver essa questão da quarta dose para evitar, mas felizmente dessa eu escapei. Mas é bom tomar antes, né? Isso que até o presidente já está de Covid, né? Eita. Jesus, é feito cascata, né, professor? A gente acha que vai melhorar, dá uma... Não, Dá um... sabe o que é que o pessoal libera geral, né? Não é época ainda de liberar geral. O ideal seria que as pessoas, quando fossem à rua, usassem máscara. Fica todo mundo em shopping e não sei o que lá, e aglomerações, e estádios, etc. e tal. E aí, de algum jeito, ela se expande. Por exemplo, em São Paulo já aumentaram 80% os internamentos, né? Como o número estava baixo, mas a gente estava na expectativa de que o número de mortes tem caído, o que significa que a forma é mais branda, né? A forma é mais branda, mas professor. a Covid sempre deixa, dizem, graças a Deus eu não tive, não, passei por ela E o incólume. sistema-alvo é o sistema respiratório, que é um dos que a gente mais utiliza, né, para fazer, para existir, para viver. E aí, com esse potencial de mutação do patógeno, é impossível, eu acho que, controlar, né, as variantes, as possíveis variantes. Enfim. É verdade, né? Quer dizer, a função pulmonar, ela, na verdade, é essencial, né? Você nasce e respira, você morre e para de respirar, né? Quer dizer, o primeiro ato da sua vida é respirar, né? E aí vem o choro, né, do bebê quando acaba de nascer, por isso que se comemora aquele choro, é porque ele está respirando, né? Ele está, na verdade, e quando a pessoa morre, para de respirar, né? Então, antigamente, hoje tem técnicas mais modernas, mas se usava um espelho, né? Porque se o espelho ficasse embaçado, é porque a pessoa colocava junto às narinas, e se o espelho ficasse embaçado, você, na verdade, estava respirando ainda. Se o espelho não embaçasse, aí o caso estava sério, né? Então, Exato. como é? Exato, exato. Então, é um dos sistemas mais sensíveis que o homem tem, é o sistema alveolar, né? Então, os alvéolos desempenham uma função e nós não cuidamos muito, não. Aliás, nós só nos lembramos da doença, da saúde, quando vem a doença, né? Então, a gente só percebe as coisas pela negação, né? Quando elas estão ausentes, né? Nós não percebemos a dádiva divina, como creio eu, mas cada um pode ter, do universo, de você poder andar, de você poder enxergar, de você poder desenvolver sua vida. Quer dizer, o organismo ele é bastante perfeito. A nossa cabeça, nosso bendito livre-arbítrio, que faz com que a gente tenha a opção, mas a liberdade é uma coisa essencial.
Liberdade, aliás, é também muito cara ao direito, né? Só existe direito porque existe liberdade, né? Se você não pode praticar a conduta, você é inimputável, né? Quer dizer, você não tem essa coisa. Mas vamos ver essa questão. Eu volto sempre, eu adoro fazer essa metáfora, Elisa. Hanna, tudo bem? Ian Carlos, Luma, tudo em paz com vocês? Tudo bom. Tudo bom, Hanna? Bem, professor, e com o senhor? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Estamos falando aqui de Covid, porque a gente é muito versado em outras áreas, né? Eu e Elisa estávamos aqui, se você quiser, pode entrar no debate sobre o coronavírus, por favor, gente. Eu já vi gente tentando dizer coronavírus. Os americanos, que têm a mania de americanizar as palavras, mesmo que já estão consagradas, que já vêm de outra origem, falam em vírus, mas a palavra vírus é latina, né? Covid, ela tem um sentido de vírus mesmo, né? E o D de disease, de doença, né? Isso, professor. Ah, Não era isso que o senhor estava lembrando, que disease é doença. disease é doença. Aqui, na verdade, é uma grande aula de inglês, não é cultura inútil, não. O senhor estava falando soft law, hard law. Então, eu já achei que estava aprofundado aí. Verdade, né? Quando você tem os hard cases, aliás, hoje o inglês, gente, se nós descobrirmos, se nós quisermos pesquisar, é fundamental o domínio da língua inglesa. 90%, não fiz as contas, pode ser 92, pode ser 85, mas vamos entre 85 a 95% do material publicado na internet, captável pelo Google, está em língua inglesa. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu quero saber se alguma coisa de plano nacional, as vacinas, se eram fake news ou não, eu preferia procurar em inglês, porque você, não por sofisticação, mas pelo número de opções maior. Quer dizer, então, muitas coisas, principalmente quando transcendem ao âmbito local, lógico que você não vai encontrar, encontra sim, aqueles rapaz que foi acuciado pela Polícia Rodoviária Federal, que tem um sabor pela Pink Floyd, né? Mas a oferta de opções em língua inglesa, ela é básica. Não adianta você dizer, olha, eu sou contra isso, sou contra aquilo. A realidade se impôs, né? Durante o Império Romano, os romanos impuseram sua língua, né? Hoje, a ascensão com o Império Britânico e depois com os Estados Unidos da América do Norte, que foi a colônia que mais se desenvolveu, né? A língua inglesa se tornou padrão em determinadas situações, né? Por exemplo, na aeronáutica, os controladores de voo têm que ter um bom domínio de inglês, porque já imaginou um avião árabe ter que falar com o controlador de voo em português? Ele não vai, na verdade, conseguir, né? Então, você tem que dominar o inglês para exercer determinadas profissões, né? E mesmo em direito, você tem
É diferente de você dizer no original núcleo rígido e núcleo duro. Quer dizer, eu não gosto muito dessa expressão duro, literalmente do hard, né? Então, tradutória e traditória, isso aí fica por conta dos italianos. Tradutor, traidor, né? É aquele que... Porque sempre que você faz uma tradução, ou você tenta ser muito literal e ela perde o sentido, ou você tenta ser mais livre e ela se torna menos fiel, né? Ela se torna menos exata, né? Você tem que achar a medida certa de uma ideia em qualquer língua. Você tem essas variáveis. Eu não me esqueço mais de que eu, na Grécia, consegui na internet lhe dar muitas opções. Uma guia que falasse, imagina, em português, né? E ela era grega, mas falava português. Não tinha vindo ao Brasil, estudou por conta própria. E ela, chegamos lá no momento para visitar, a Grécia tem poucos, aliás. E ela disse, agora eu vou dar um tempo para vocês lavarem a cara. Nós nunca dizemos lavar a cara, né? Fica meio pesado, mas ela achou que tinha, na verdade, que usar. Então, usar as expressões na sua literalidade é complicado, né? Usar, quer dizer, se preparem, porque na geração de vocês, se na minha era importante, na de vocês o inglês é essencial. Na de vocês o inglês é essencial, né? Porque vocês vão ter que... Como a estatística é essencial para medir os comportamentos humanos, os comportamentos sociais, né? Você não vai, quando você fica limitado. Claro que em determinados momentos é muito difícil. Por exemplo, eu fiz um curso na Universidade Metropolitana de Leeds. Leeds é uma cidade vizinha de Londres, 2 horas de Londres de trem. E quando eu cheguei no táxi para ir para o hotel e depois do hotel para a universidade, para o campus, eu achava que eu não sabia nada de inglês, mas não era eu, era o motorista que, ora, um foi indiano, outro foi turco, né? Então, eles é que não falavam, eles falavam uma terceira língua que não era, na verdade, esse tipo de coisa, né? Eu tive, por exemplo, na Suíça e o camarada disse assim, olha, aqui você, na região alemã da Suíça, aqui a gente fala o suíço-alemão. Suíço-alemão é uma mesclagem, né? É uma mesclagem dessas situações, mas eu me vingo também. Uma vez convidamos uma professora norte-americana que estava aqui no Brasil, fomos jantar no Yacht Club. E ela muito descontraída, muito... Oi, João, tudo bem? Ela muito descontraída, muito tranquila, e quis treinar o português dela de modo coloquial. Preferiu falar em português, até porque nem todos os que estavam poderiam ter facilidade ou poderiam compreender em inglês. Mas ela chegou um momento, disse, bom, gente,
já está tarde, amanhã eu tenho uma palestra para fazer, eu vou me picar. Vou me picar. Todo mundo deu risada e ela ficou sem entender nada. Ela achou que estava falando uma linguagem usual. Qual é o significado disso, né? Quer dizer, as línguas, elas têm também um dado cultural muito importante. Quer dizer, nós temos até regionalismos, né? Até regionalismos. Por exemplo, eu comecei a assistir essa novela Pantanal. Ah, sim, tá vendo? Tem muitas pessoas da área intelectual que não gostam de dizer que vem novela, não. Eu vejo se valer a pena e tal. E a novela Pantanal, evidentemente ambientada na própria área, ou grande parte ambientada na própria área, traz, digamos, crendices ou valores de uma determinada região. Por exemplo, tem o cidadão, o Trindade, que tem o pacto com o cramulhão. Com o cramulhão. Seria entre nós com o demônio, né? Mas lá eles usam o pacto. Nunca usam, porque as pessoas mais simples não falam o nome do demônio, né? Eu não sei que diga, o cramulhão, essa eu aprendi nessa novela, o demo e outras coisas, quer dizer, há um grau de regionalismo próprio de todo falar, né? É interessante, se você vai ao Rio Grande do Sul, a depender da área, as pessoas não dizem dançar, dizem bailar, por força da presença hispânica, né? Bailar, né? Eu gosto ou não gosto de bailar, não é? Então, da mesma forma, imagine, por exemplo, um palestrante que usa uma expressão muito comum em várias regiões nos Estados Unidos, que é uma forma bem de que, se a pessoa disser isso para você, ela é sua amiga, ela está, na verdade, tentando se aproximar de você, que é mais ou menos o seguinte, deixa eu ver, help yourself. Help yourself, literalmente, seria salve-se quem puder, ajude a você mesmo, né? Help, ajuda, yourself, a você próprio, né? Mas o help yourself significa fique à vontade, fique de boa, etc. Fique tranquilo, né? Essa coisa. A questão da língua, ela é tão complexa que os próprios psicanalistas e o pessoal da área da psicologia, seja ela freudiana, seja ela junguiana ou lacaniana, que são as três correntes, pelo menos que eu conheço mais, que eu tenho alguma visão superficial, né? Eles dizem que você não faz terapia fora da sua língua mater, a não ser que você já more há muito tempo e já praticamente trocou de língua, mas se você é um estrangeiro e pode dominar muito bem o inglês, mas você não vai conseguir bom resultado com um psicanalista norte-americano ou inglês. Mesmo a Argentina, que é o paraíso dos psicólogos, haja psicólogo, em tudo que é lugar você tem psicólogos. Na Argentina é o país da psicologia, né? É diferente, na verdade, você usar uma expressão em português e usar uma expressão em espanhol, o tom, a forma, a
tradução, ela é, digamos, a palavra mais aproximada. Ela não é a palavra real. Mas, às vezes, eu não tenho. Por isso que, às vezes, eu prefiro não traduzir. Por exemplo, eu tenho uma expressão que eu uso com frequência e que é muito importante essa, que os italianos dizem o seguinte: a administração pública está sempre em estado de doverosità. Doverosità, numa tradução muito pobre, eu não consegui encontrar uma rica sobre isso, não. Eu não consegui encontrar uma rica sobre isso, não. Eu vou tentar escrever aqui. Eu faço sempre essa... digite a mensagem. Oi. Caiu. Pronto, houve um probleminha aqui com o meu sistema, né? Dizem que a maior parte do sistema, dos problemas que ocorrem no computador, ele está entre a máquina e a cadeira, ou seja, é nosso mesmo. Então, mas deixa eu ver aqui, gente. Eu já sei, desativar o som de todos os participantes atuais e novos. Não, eu não quero nada disso, não. Tá. Chat. Agora eu acho que vai para todos, tá certo? Para todos da reunião, ok. Vamos ver agora. Está funcionando perfeitamente. O áudio está funcionando. Está funcionando bem para você, né? Eu não estou conseguindo aqui digitar. Para todos. Digite aqui. Eu estou tentando ver. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se com uma pessoa específica aí eu pediria a pessoa, eu peguei aqui, analisa, vê se você repete para o pessoal, vê se ver. Também não entra. Doverosità, já saiu aí? Você consegue escrever aí, Ana? Não sei escrever. Peraí, deixa eu tentar. D-O-V-R, doverosità. Eu não consigo lançar aqui. Não sei por que o teclado não está amigo, não. Deixa eu ver se eu... Diversidade? Eu acho que é diversidade. Apareceu aqui que doverosità. Ah, não, é diversitar. Doverosità. Deixa eu ver aqui. Você consegue escrever? O meu não está entrando. Eu escrevi, mas eu não achei. Ele sempre corrige para diversidade. Doverosità, S-I-T-A. Do tócito.
Vou ler Nome, a tradução. letra por letra. D de dado, O de Odete. Bora, peraí. D de dado, O de Odete, V de viagem. D de E viagem. de elefante. Ah, R de rato. ah, O de Odete. sim, S de sapato. sim, I de igreja. sim. T de Teresa. E a de Anelisa. E a de Annalisa. Pronto, deixa eu botar aqui. Aparece? Tradução. É doveroso, peraí. O que acontece, porém, é que os protocolos... Não, peraí, aqui a tradução... O professor, realmente a tradução é complicada. Apareceu um PDF de administração pública para eu ver. Administração pública e o risco de arbitrariedade. Não aparece a tradução. Ninguém dá uma tradução direta. Eu vou traduzir pela palavra deveridade. Vejam, estado de deveridade. Essa é uma questão bem interessante, quer dizer, transcende a discussão linguística para que a gente possa, na verdade... Doveroso é necessário? Apareceu aqui a como? tradução. Necessário, apareceu aqui. Necessário, doveroso. Doverocitar. Obrigatório, imperioso. É, Necessário, obrigatório, imperioso. São as traduções. Isso, só que, na verdade, vejam como essas traduções não alcançam. O que é que se diz? É de que a administração pública, vejam se vocês estão, gente, eu não consegui escrever para ninguém, mas a palavra já está localizada, né? Eu dei letra por letra, como na Idade da Pedra, né? Vou ver se é o meu teclado ou se é o teclador, o tecladista. Doverocitar é o estado de... Eu vou usar o que eu quero. Deveridade, ou seja, de que a administração só vive em um estado, o ter que cumprir o próprio dever. Por quê? Porque ela exerce uma função para a cidadania. Então, vamos dizer, se o prefeito tem o direito de cobrar o imposto, ele não pode dispensar de uns e cobrar de outros, ou ao menos dizer, eu não vou cobrar aqui não esse imposto. Diz-se, aliás, que o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, nas cidades pequenas, obedece a seguinte lógica: os inimigos não pagam e dos amigos não se cobra. Então, em direitos privados, nós temos uma dicotomia. Eu tenho o direito de cobrar R$ 100 de alguém que me deve, mas eu não tenho dever. Eu cobrarei se eu quiser, eu cobrarei se eu, na verdade, achar que devo. Mas na administração pública, o doverocitar me impõe que o único estado em que eu consigo viver, tal como o peixe só consegue viver dentro d'água, né? Havia uma música muito antiga, como pode o peixe d'água viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a sua companhia? Né? Do folclore mineiro. Então, tal como o peixe não vive fora da água, aliás, há coisas que dizem que são impossíveis, né? Se um peixe se apaixonar por um pássaro, onde vão viver? Olha esse drama filosófico que eu pus para vocês aí. O que é que aconteceria se um peixe se apaixonasse por um pássaro? Ou se um pássaro se apaixonasse por um peixe, ou se ambos se apaixonassem reciprocamente, como é que viveriam, né? A administração, ela não tem direitos que não sejam deveres. Eu devo interditar essa rua. Eu posso interditar essa rua e vou fazê-lo. Se você pode, é porque você deve.
Percebam que essa dicotomia ela é uma dicotomia muito importante. Carlos Cossi, um jurista filósofo argentino, chama isso de direito de inordinação, que é o direito de cumprir o próprio dever. Todos nós temos o direito de cumprir o nosso dever. Se é um dever, agora, a administração só tem esse direito, o de cumprir o próprio dever. Então, daí que os italianos dizem que ela está em permanente estágio de doverosità. Ela está em permanente estágio de doverosità. Dá para entender o significado do que eu estou falando, gente? Mesmo sem a literalidade, doverosità como deveridade, estado de quem tem que cumprir o próprio dever, quer dizer, é uma manifestação, os direitos e deveres são, vamos dizer, como a água, que pode se apresentar sob a forma de gelo ou de vapor. Só que o direito da administração só se apresenta por um único viés, por uma única forma, que é, na verdade, a forma de cumprir o próprio dever. Por exemplo, um médico tem o direito mesmo de passar uma injeção se ele tiver o dever de curar sua saúde e se a injeção for, na verdade, a mais adequada para aquela situação, né? Então, ele vive também um estado de deveridade. E essa questão da deveridade, embora seja presente na administração pública, ela existe em outras situações. O advogado, ele não pode dizer: eu hoje estou com preguiça, não vou recorrer dessa decisão, não, e tal, não tem interesse nenhum, não estou com vontade, não. Não é possível você pensar que o advogado age assim. O advogado também só age para cumprir o dever, porque ele está, na verdade, representando o interesse da parte, ele está, na verdade, representando o interesse. Então, ele não tem direitos que não sejam deveres. Se ele tem o direito de entrar com embargos de declaração, ele tem o dever de fazer esses embargos. Se ele não tem o dever, ele também não tem o direito. Quer dizer, então, na verdade, não existe essa dicotomia entre dever e direito. Por falar nisso, só para vocês já viram, ainda não viram o processo, mas uma das coisas, conta-se que um professor perguntou a um aluno, quando havia os exames orais, qual o prazo para embargos de declaração? Ele disse 24 horas, professor. O professor ficou espantado. O prazo normalmente são 5 dias. Né? Qual o prazo para apelação? Ele disse 24 horas, professor. O professor disse mais espantado ainda, né? 24 horas, meu Deus do céu. O prazo são 15 dias. Qual o prazo para o agravo? Ele disse 24 horas também, professor. Aí o professor perdeu a paciência. Disse: de prazo o senhor não entende nada. Ele disse: em compensação, mestre, eu não perco nenhum. Ou seja, na verdade, ele usava pelo lado absolutamente prático, né? Pelo lado absolutamente prático. Bom, Celso, deixa de conversa fiada, deixa de fazer... Claro que essa questão da doverositas, isso é muito importante. Se vocês aprenderem que quando a administração tiver o dever, ela tem o poder, e se ela tiver o poder é porque ela tem o dever. O poder é derivação do dever. Ele não tem vida própria. Então, toda vez que você perguntar, você pode fazer isso? Por que que você pode fazer isso? Porque eu tenho um dever maior
de resolver determinadas situações. Hoje já se permite um chamado ajuste de conduta na administração, que é uma forma de abrandar a ritualística comum. Mas antes dela, eu estava como diretor da faculdade e me chegaram 2 processos, uma denúncia de um professor A contra o professor B e, reciprocamente, o B, além de se defender, também fez outra denúncia pedindo a instauração de um processo contra o A contra B, B contra A. O que normalmente é a lei, em princípio, uma lei visualizada apenas formalmente, me diria? Ela diria: dê seguimento a ambos, apure a responsabilidade de ambos, absolva um, condene outro, absolva os 2, condene a ambos, e daí por diante. Mas o que eu fiz? Chamei os 2 na minha sala, digo: parem com essa história, vocês 2, vamos resolver o problema. O caminho que eu proponho é esse. Tá bom, por mim, tá bem. Daí por você, tá bom também? Tá certo. Então, por gentileza, vamos fazer aqui um acordo onde vocês se comprometem a isso, e eu não sei o que vai dar, mas eu vou encerrar esse processo. Eu não sei o que vai dar, mas eu vou encerrar esse processo. E aí encerramos e ninguém questionou, e os 2 começaram a viver mais em paz, que era o que me interessava para a sobrevida do departamento, né? Ao invés de ter 2 professores brigões, né? Ter 2 professores pacificados. A questão é de que um professor não queria dar aula numa turma e o outro era chefe de departamento e designou, etc. e tal, e aí eu consegui que um professor fosse dar aquela matéria, mas em troca o outro iria substituí-lo. Eu digo: olha, você não vai cumprir a matéria que lhe foi determinada, mas você vai cumprir uma outra no lugar, tá bom assim? Sim, tá bom, é porque essa matéria eu não suporto, tá? E resolvemos a situação, né? É mais eficiente, e aí o que? Foi uma interpretação eficiente da lei, porque o processo, o que na verdade ele significava? Significava o dever de aclarar as partes. Eu vou tomar um pouquinho de café, que eu não tomei café hoje. Isso é grave, muito grave. Olha aí, ó, personificada, chique, né? A prova de que a gente tem que ser o nosso próprio fã. Tá vendo? A gente tem que ser o nosso próprio fã. Gostei, Elisa. É isso aí. Eu me adoro. Não é por estar em minha presença, não. Mas, realmente, eu me dou valor, eu acho que... Como dou valor a vocês, mas primeiro, depois, tá? Personalizar aqui, ó. É uma das desvantagens da internet, é a gente não poder compartilhar, né? Porque eu adoro a palavra companheiro, que é aquele companis, que divide o pão, né? E eu não posso nem dividir o café com vocês, né? Eu não posso nem dividir o café com vocês. Uma vez, quando a gente estava nas aulas presenciais, tinha um funcionário que entrava, depois cortaram isso, e nos dava um pouquinho de água. Eu, como gosto de tomar água também, levava a minha garrafinha depois que acabaram de
de fazer um pouco disso. E aí uma menina, uma aluna, eu acho, fez o que eu faria também, né? O que inibiria. Professor, só me dá um pouquinho dessa água, eu estou com uma sede danada aqui. Eu disse, claro, vamos ver isso aqui. Pronto, eu vou beber aqui um pouquinho, você, agora não temos copo aqui. Ela disse, não se preocupe, não me preocupe, não. Bom, e aí dividimos pelo menos a água, né? E eu aí me habituei a oferecer antes um pouquinho da garrafa do que eu tinha, de contanto que deixem um terço para mim. Eu divido 2/3 com vocês e eu fico com 1/3. Bom, então, o direito formulário deu espaço à questão da eficiência. Quer dizer, se eu não prejudico a segurança das pessoas, eu não tenho por que, na verdade, fazer um critério ritualístico. Uma das coisas que eu mais me orgulho, eu fui aprendendo a fazer essas coisas, ou esse direito sob o ângulo da eficiência. Se vocês puderem, por favor, estudem muito essa questão da eficiência, estudem muito sobre essa questão da eficiência, porque ela lhe abre um raciocínio, ela lhe dá uma possibilidade de resolver determinadas situações. Vou contar a vocês um exemplo prático. Eu adoro a prática porque, gente, eu gosto de dizer coisas diferentes. Quem cria a teoria é a prática, tá? Quem cria a teoria é a prática e não o contrário. Eu não posso criar uma teoria e sair buscando uma prática que a confirme. Isso é uma hipótese que tem que ser testada em determinado momento. Se eu digo o ferro se dilata ao calor, eu tenho que colocar o ferro junto ao fogo para ver se ele se dilatou mesmo, né? Quer dizer, a hipótese vai se confirmar na prática. E aí eu tive a seguinte situação, um belo dia, chega um funcionário para a faculdade, mandado pela Superintendência de Recursos, de Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, PRODEP. Brasileiro adora sigla, meu Deus do céu. Você diz assim, qual é o seu CNAE? O CAI é o Conselho eu nem sei, Conselho Acadêmico de Ensino. Aí o sujeito, em vez de dizer o Conselho Acadêmico de Ensino, diz o CAI. E aí, se você não for no lugar, você não tem. Eu uma vez passei uma vergonha danada, gente, porque eu fui a SUCOM. Já começou a primeira sigla aí, mas SUCOM deu para tirar de letra, até porque eu já tinha pesquisado onde é que eu tinha. Superintendência de Controle do Uso do Solo Urbano. Ou seja, onde você obtém as licenças para construir, onde você verifica se você não pode fazer uma fábrica poluente num bairro residencial. Então, o papel da SUCOM é esse. E eu tinha um empreendimento, era advogado de uma empresa empreendedora, e que estava com um processo engavetado, como se diz, na Superintendência de Controle do Uso do Solo Urbano, também conhecida como SUCOM. Também conhecida como SUCOM. E aí, olhei, perguntei lá à moça no protocolo, e ela entrou no computador. Seu processo está no Gasuper, há 48 dias. E eu olhei e disse, e daí, meu Deus do céu? Como é que eu vou saber? Perguntar a essa mulher, eu aqui todo de paletó e de gravata, perguntar a essa mulher, Elisa, perguntar a essa mulher, João, perguntar a essa mulher, Júlia, Luma, Ana, Iana. O que é Gasuper, moça? O que é Gasuper? Ai, para vocês não passarem por essa vergonha,
Eu olhei e disse, eu não posso voltar e dizer para o meu cliente que o processo dele está no Gazuper. Aí disse a moça, me desculpe, deu vontade de tirar assim paletó, gravata, botar uma roupa esporte e tal, e aí, me desculpe, o que é Gazuper? Ele olhou para mim e disse, o senhor é advogado, né? Se sou, mas eu não advogo muito aqui, eu não sei, com a vergonha danada. E digo, poxa, se eu disser a ela que sou professor de Direito Administrativo, estamos numa repartição pública para trabalhar com uma licença, como o diabo eu vou dizer a ela? Ela disse assim, como você é advogado mesmo, se você não sabe o que é Gazuper? Ela disse, suba aí essa escada e a primeira porta à esquerda. E não me disse mais nada. Suba a escada, a primeira porta à esquerda. E eu... brigar com esse povo não vale a pena não, gente. Senão, em vez de 48, viravam 480 dias. Lá eu subi a escada, olhando, e digo, será que morde? Será que era isso? Sabe o que era Gazuper? Era o gabinete do superintendente. Era o gabinete do superintendente. Então, meu processo estava há 48 dias no Gazuper. O Gazuper era o gabinete do superintendente. Evitem essas siglas que, no uso comum, é normal, numa linguagem interna, é possível, a gente chama UFBA, nenhum problema, você já estamos falando com alunos da UFBA, eu, aliás, prefiro dizer o FBA, né? Acho mais sonoro, mas cada um chama como quer. Então, a UFBA, como é mais conhecida, mas quando você usa uma sigla para uma pessoa de fora, para uma pessoa de outro estado, as pessoas ligadas às universidades federais já sabem, né? Porque todas elas usam isso. O FSE, a Universidade Federal de Sergipe, a URGS. A URGS não conseguiu uma sigla, o FRG, aí usou URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A Universidade Federal Fluminense não achou jeito de duplicar os Fs, aí usou o F, ou UF. A UF, então a UF é a Universidade Federal Fluminense, não tem os dois Fs, mas o que eu estou fazendo aqui ensinando siglas para vocês? Não tem nada a ver. E aí lá fui eu, para o bendito Gazuper, e afinal resolvi o assunto. Não naquele dia, obviamente, porque aí também seria você querer demais, né? E nos Estados Unidos, em alguns estados, eles adotam a seguinte regra: não havendo prazo definido, a administração deverá decidir. Eu vou usar em inglês, sim. As soon as possible. As soon as possible. O que quer dizer isso, gente? Alguém sabe? Assim que possível. Isso, perfeito, Elisa. Assim que possível, né? Assim, ou seja, cada prazo, quer dizer, não existe uma hipótese de a administração não ter prazo. Daí a figura construída, e aí vamos homenagear os nossos argentinos, a interpretação do silêncio administrativo. Inclusive aqui no Brasil, aqui em Salvador, a lei de licenciamento do solo diz que, decorrido um prazo de 1 ano, me parece, a administração terá concedido a licença, né? A licença se dará por concedida. Às vezes a lei fixa o prazo de 10 dias e aí você pode cobrar o pronunciamento explícito. Mas
no mundo inteiro se passou a sentir a necessidade de interpretar o silêncio administrativo, de interpretar-se o silêncio administrativo. Então, essa é uma forma de interpretar a vontade da administração. Em que tempo ela deve manejar esse silêncio? Em algumas formas, você tem o silêncio como negativa. Em outras formas, você tem o silêncio como afirmativa. De qualquer modo, lhe poupa o tempo de discutir se a administração, porque antes você entrava com mandado de segurança para obrigar a administração a se pronunciar. Hoje, várias leis dizem, olha, se ela não se pronunciou, ela está negando o seu pedido. Ou se ela não se pronunciou, ela está aquecendo, ela está concordando com o seu pedido. É a chamada interpretação do silêncio eloquente da administração, o as soon as possible, ou seja, tão rápido quanto possível. Quer dizer, isso vai depender do número de processos que eles tenham, vai depender do grau de complexidade da matéria, se vai precisar de perícia, se não vai, mas nunca alguém vai dizer não tem prazo para decidir. Isso não existe. Numa administração minimamente séria, minimamente cidadã, não existe essa possibilidade de, na verdade, a gente não ter um prazo, né? Isso aí seria como... Existe, sim, uma figura que a Suprema Corte americana julgou ano passado algo como 90 processos. Sim, eu disse 90. E o Supremo Tribunal Federal, que seria o seu equivalente, julgou 130 mil processos. Ou seja, mais de 1.000 vezes, 1.500 vezes o número da Suprema Corte. E vocês diriam, bom, o Supremo é mais eficiente, obviamente. Não é, não. O Supremo, na verdade, avoca para ele questões que poderiam estar no Superior Tribunal de Justiça. E por razões nada processuais, quer dizer, o direito como ele tem um autor, o professor Juarez, que escreveu uma obra de... Ainda não li, estou em dívida com ele, mandei agora um e-mail para ele, dizendo que vou programar para esse final de semana ali. Direito administrativo para os céticos. É o que eu gostaria de chamar, né? Quer dizer, você pensa que, por exemplo, por excesso de demandas? Não é. Uma vez eu perguntei a um ministro, nós fizemos uma palestra juntos, e fomos almoçar, patrocinando essa aula de hoje, no Barbacoa. Tá? Quando é comercial, eu digo, né? Nós fomos almoçar no Barbacoa. E lá eu perguntei, ministro, me explique por quê? Será que o Supremo não atrai para ele processos que poderiam estar no Superior Tribunal de Justiça? Ele disse, Celso, eu chamando de ministro, ele me chamando de Celso, tá bom. É assim. Ele disse, Celso, eu vou lhe dar um caso. Extradição, até hoje está no Supremo Tribunal Federal. Eu já sei o que você vai dizer, poderia estar no Superior Tribunal de Justiça e não no Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou lhe contar a verdade interna, que ninguém vai contar nem escrever. Quando chega um pedido de extradição de um canadense, de um norte-americano, de um cidadão da Terra da Rainha, 70 anos, parabéns, Rainha Elizabeth, 70 anos, já assistiu a 14 presidentes americanos serem trocados, né? O mais longevo período de formação
da comunidade britânica. A comunidade britânica ela é bem espertinha. Se você pode ficar independente, mas me adote como rei, como rainha, tá, é só uma figuração bonita, tá certo, tá, você me dá minha independência, eu dou. Ela já sabia que ia perder de qualquer jeito, e aí ela manteve essa tradição. Então, por exemplo, o Canadá faz parte da comunidade britânica, né? Quer dizer, do Reino Unido, né? Quer dizer, então, na verdade, ele nunca nem pergunta nada. A rainha está lá à distância e o primeiro-ministro canadense é quem toma todas as decisões, mas prestam essa reverência à rainha, né? Então, adotam um primeiro-ministro como uma figura e tem a rainha como figura decorativa, mas a rainha, cumprimentando-a, e não poderia deixar de fazê-lo, que sofisticado, hein, Celso? Ela completou 70 anos e muita festividade, etc., mas não, isso não vem o caso. Mas então, quando alguém quer extraditar um cidadão britânico, os ministros brigam para serem o relator. Quando for um cidadão canadense, também eles brigam para ser um relator. Se for um cidadão escocês, eles também brigam para ser o relator. Se for um cidadão francês ou da União Europeia, de um modo geral, não estou falando da Estônia, nem da Letônia, nem da Lituânia, não. Isso aí eles não têm interesse, não. Então, há um interesse. Agora, quando você fala de um jamaicano, por que isso não vai para o Superior Tribunal de Justiça? Isso deveria estar no Superior Tribunal de Justiça. Quando você fala de um argentino, eu lá quero saber de los hermanos, eles que se resolvam, etc. Eu vou, imagine, perder meu tempo examinando uma extradição de um traficante guatemalteco da Guatemala, não, eu não vou, não, Deus me livre. E essa aqui agora, vejam o que querem distribuir para mim, uma extradição de um cidadão do Burundi, ou Burundi, eu não sei, do Burundi. Qual é a ideia? É de que quando vem um pedido de extradição de um canadense, de um inglês, de um norte-americano, os embaixadores ligam para os ministros. Olha, o meu país está deveras preocupado, porque nós precisamos dessa situação. O caso mais recente, mais espetaculoso foi o famoso pedido de extradição do Cesare Battisti, né, do Cesare Battisti, né, que afinal foi extraditado depois de muita briga no Supremo. Olha, o presidente fica autorizado a extraditar, mas não obrigado, e construiu uma jurisprudência meio esquisita, né? E afinal, durante um tempo ele foi mantido aqui e depois foi devolvido, foi extraditado, sim, para a Itália, onde lá acabou de confessar os crimes que teriam. Então, o Superior Tribunal de Justiça deveria ser o órgão para julgar a extradição, mas você não pode dizer que extradição da Jamaica é do Superior Tribunal de Justiça e extradição do Canadá é do Supremo Tribunal Federal. O jeito, então, é botar todo mundo no Supremo Tribunal Federal. Viu, gente? Não, a vaidade humana é uma coisa muito importante. Por que a Suprema Corte só tem 90 processos?
por que você não tem direito ao julgamento na Suprema Corte? É algo que a gente chama de uma discricionariedade judicial. É aqueles juízes, e só tem o nome de juízes, eles, na verdade, decidem que casos acham relevantes para serem julgados. Relevantes é um conceito indeterminado, mas que se preenche. Por exemplo, eles agora estão tumultuando porque vazaram os votos de alguns juízes da Suprema Corte a questão do aborto, que até então, há mais de 50 anos, a Suprema Corte dizia que os estados não poderiam impedir o aborto, e agora já há 5 votos escritos que vazaram, porque lá eles não tornam os votos tão públicos quanto nós, e dizendo, olha, isso fica por conta de cada estado, né? É um assunto da esfera de cada estado, não é um assunto de esfera constitucional. Como a matéria penal não é, na verdade, obrigatória, a matéria penal não é obrigatória, para cada estado você pode ter uma norma. Então, fumar maconha no Texas é um dos poucos estados ainda onde é crime, né? Então, quando você entrar no Texas, apague o cigarro, tá? De preferência, não fume nem cigarro, nem maconha, nem outro tipo de coisa, mas no Texas jamais, né? Eles têm uma legislação muito rígida. E aí o que passa a acontecer? Isso aqui está respondido num livro que um dia, vocês poderiam comprar e ler. Está em inglês, infelizmente. Talvez, eu acho que já saiu, acabou de sair uma edição em português, eu vou comprá-la também para ver o quanto ela está fiel. The Cost of Rights, Why Liberty Depends on Taxes. Por que a liberdade depende de tributos? Por que a liberdade depende de determinadas coisas? E o primeiro caso, realmente, quando a Suprema Corte se deparou com a questão do aborto, foi que um juiz, um justice, disse assim, bom, então nós estamos dizendo que a Suprema Corte reconhece o direito das mulheres ricas a abortarem. Aí o juiz disse, não, de que os estados deverão bancar o aborto das mulheres. Nós estamos interferindo na economia dos estados. Aí o juiz disse, não, o senhor não está entendendo adequadamente, não. Nós estamos liberando os estados para tomarem a decisão que quiserem. Ele está certo, mas se um estado proibir o aborto, e vamos imaginar que o exemplo tenha sido esse, se o Texas proíbe o aborto, imagine que o Texas, se eu não me engano, só permite o aborto até 6 semanas. A mulher, às vezes, nem sabe nesse período se está grávida, né? E se o Texas proíbe o aborto, as mulheres ricas vão poder pagar o aborto ali em Nova York, pegam um avião e vão para uma clínica onde o estado de Nova York libera o aborto. Então, só as mulheres ricas terão direito ao aborto. É isso que a corte vem afirmando. Esse julgamento é, digamos, um dos exemplos de que os autores se valem para mostrar que todos os direitos têm um custo econômico, né? Tem um custo econômico. E a Suprema Corte escolhe os casos que ela, entre aspas, quer julgar, porque eles servem apenas como faróis, como indicadores, como ingredientes para sinalizar as políticas nacionais. As políticas nacionais. Ela não quer discutir casos individuais ou pequenos, ou que não tenham, digamos, uma
ampla repercussão nacional. No Brasil, hoje se criou uma repercussão geral, mas tudo virou repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal já julgou o caso, para vocês terem uma ideia de como ele parece uma loja de varejo, enquanto que a Suprema Corte seria uma venda de atacado, ou seja, julga nos grandes blocos que interessam a nação inteira. Não é? O Supremo Tribunal Federal já julgou um caso, e felizmente absolveu, de um cidadão que matou as formigas da fazenda dele, e aí veio o IBAMA e diz, opa, essas formigas estão em extinção, você cometeu um crime ambiental, e o Ministério Público denunciou o pobre do cidadão como autor de crime ambiental, e ele acabou sendo liberado, e pasmem vocês, precisou aguardar o Supremo Tribunal para dizer, olha, ele não tinha obrigação de saber se formigas estavam em extinção ou não, ele só sabia que as formigas atacavam a lavoura dele, eles só sabiam que as formigas atacavam a lavoura dele, ele não tinha, na verdade, a obrigação de saber disso. Então, coisas... Se você for buscar, costuma-se falar dos julgamentos históricos do Supremo, e há muitos, mas também há julgamentos ridículos. Discutiu-se se numa casa pia, um homem que deixou no testamento um pedido para que se colocasse na lápide dele, aqui jaz um espermatozoide bem-sucedido. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que não reconheceu a ele o direito disso, contrariando que o cemitério escolhido por ele era um cemitério religioso. Sim, onde é que está a falta de religiosidade na crença pessoal? Onde está a liberdade de crença e qual é o problema de se falar em espermatozoide? Ou vai se voltar à teoria da cegonha, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, mas eu estou querendo só dizer que, às vezes, no Supremo, ou ao Supremo, chegam questões, e de tanto se habituar a ver qualquer tipo de questão, ele, na verdade, se roga, se avoca o direito de decidir todos os aspectos da vida comum do cidadão, de repente, estão parados no Supremo. Eu não vou discutir, mais uma vez, com o cuidado de não discutir político partidário, mas chegou-se a um ponto do ministro Gilmar Mendes proibir a então presidente Dilma de nomear o senhor Luiz Inácio como ministro, que é privativo, ele não tinha nada, um desvio de finalidade, para poupá-lo das instituições judiciais. Quer dizer, você cria as prerrogativas de foro e depois diz que o cidadão não pode ser ministro, porque aí ele passaria a ter um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi feito para evitar esse tipo de julgamento. Então, esse perfil... Eu não gosto de contar uma história perfumada do direito. Eu prefiro o direito ao vivo e em cores, que vocês entendam as razões lógicas dessas situações. É por isso que, por exemplo, eu vou iniciar dizendo o seguinte, vocês vão encontrar nos livros, mas atenção, porque vocês são espertos, vocês estão aqui no curso de Administrativo 1, talvez eu siga com Administrativo 2, se vocês tiverem interesse, não? Me mandem dizer isso. Só para continuar com vocês, para dar uma sequência dentro dessa situação, né? Eu imagino que possa ser esse mesmo horário, né? Não tem, mas era uma forma de tentar passar. Então, Eli Meirelles, por exemplo, vai falar em atos políticos e em atos de gestão, que os atos políticos escapam ao controle judicial e que os atos de gestão
na verdade, são atos que submetem-se ao crivo da judicialidade. E eu fui pesquisar um pouco e descobri que no Conselho de Estado teve uma briga feia, porque um conselheiro virou e disse assim, se não me engano, o conselheiro Davi, disse, sabe o que está acontecendo? O governo quer fechar esse conselho, porque nós estamos entrando demais na vida deles. Nós estamos entrando demais na vida deles, nós estamos anulando tudo que é ato deles, nós estamos, na verdade, mexendo demais. E aí um conselheiro virou e disse, e o pior é que ele tem razão, vamos fazer o seguinte, os atos políticos ficarão com ele próprio e nós não mexeremos. E continuaremos a avaliar os atos de gestão. E o conselho foi salvo. Isso se chama estratégia salvacionista, mas não precisa ser categorizada como direito a ato político e ato de gestão. Isso é, na verdade, ato de salvação, ato de preservação ou ato de condenação. Talvez a classificação ficasse melhor por esse lado. Gente, eu fico aqui com vocês agradecendo a presença sempre constante do grupo e fiquem certos de que eu vou estar sempre provocando o raciocínio de vocês. Eu não quero a memória de vocês, eu quero o raciocínio. Obrigado mais uma vez a todos vocês, de coração, por prestigiarem essa aula, né? Por prestigiarem mais essa aula, tá certo? Muito obrigado. Posso te incomodar só mais um pouquinho? Pode. Onde é que a gente vai poder acessar a primeira nota da prova? O senhor sabe dizer? Eu entrego quarta-feira, tá certo? Hoje é Tá. segunda, até quarta-feira estarão disponíveis, tá bom? Tá bom. Obrigada, prof. Não precisa nada. Um abraço, tá? Tchau, gente. Eu vou encerrar, hein? Obrigada, professor. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês. Aqui temos Ana. Muito obrigado pela aula, professor. Tenha um ótimo dia para você também, Ana, para todos vocês que disseram. João tinha aqui um sim, mas eu não sei a que se refere, mas provavelmente estaria concordando com alguma das afirmações que eu coloquei. Discordar é sempre bom, viu, gente? Concordar e discordar fazem parte. Entre pessoas minimamente civilizadas, o debate de ideias não gera brigas nem dissidências, ao contrário, pode gerar novas ideias. E eu adoro, na verdade, ser contrariado, eu adoro ser questionado. Eu não tenho a resposta que o professor quer. Eu me habituei a isso e, por isso, tomei uma certa raiva desse tipo de coisa. A pergunta ou a resposta que o professor quer. Eu não quero nada, eu só quero que vocês pensem, que vocês raciocinem. Eu amo vocês. Um beijo grande para todos e vou saindo. Tchau, tchau.